alguém se sente só cercado de pessoas. Há sempre um que se importa com pessoas. O que adianta amar aquele que não vê? Estou te olhando e quero abraçar você. Boa tarde a todos. Que alegria poder encontrá-los mais uma vez. Confesso que fico com saudades. Sou Janaína Cássia e começamos agora mais um programa Conversa com a Terceira Idade. Nossos encontros acontecem todas as segundas e sextas-feiras às 16 horas, aqui na sua Rádio Minha Esperança. Em nosso último encontro, começamos a conversar sobre envelhecimento. Quantas coisas acontecem ao longo de nossa vida com esta incrível máquina chamada corpo. Passeamos por algumas das inúmeras alterações fisiológicas que acontecem em nossos sistemas e descobrimos que envelhecemos como um todo. Uma máquina com engrenagens bem ajustadas, que no meu ponto de vista jamais poderia ser obra do acaso, pois tudo funciona com muita perfeição e sincronia. Maravilha, esse Deus é bom demais. E agora eu sei que seus caminhos são especiais. Coisa linda é ver o agir de Deus desenhando os caminhos em forma de milagres, como só Ele faz. Não vigiei cair como eu chorei, sofri demais, caído eu não ficarei.
Maravilha! É o que podemos dizer do nosso corpo. E você é precioso. Essa é uma certeza que nós jamais podemos esquecer. Bom, vamos seguir nosso desvendar sobre o processo do envelhecimento. E vamos ouvir agora trecho de um vídeo do professor Maurício Brasil. Neste vídeo ele trata sobre os 5 Is da geriatria. Pois é, existem 5 Is na geriatria. Será que é para combinar com o I do idoso? Bom, os 5 Is da geriatria são instabilidade, imobilidade, incontinência, iatrogenia e incapacidade. Como nesse programa nosso foco são as habilidades motoras, vamos ouvir o professor Maurício falando sobre a instabilidade postural. Esse é um tema bastante caro, não é, para nós fisioterapeutas. Não é? E por que isso? Porque termina afetando muito a questão da independência do indivíduo e, obviamente, tendo desdobramentos importantes para a qualidade de vida desse idoso. Tá? E tem consequências, pode ter consequências muito graves. Né? A consequência mais grave e indesejável quando a gente fala de instabilidade postural são os eventos de queda. Obviamente, um evento de queda não é desejável para ninguém. Mas quando falamos do indivíduo idoso, estamos falando de um indivíduo potencialmente, né, mais frágil, e a gente sabe o quanto indesejável são os eventos de queda nos idosos por conta dos desdobramentos e das complicações que podem acontecer. Tá ok? Então, assim, as quedas elas se constituem, né, a gente precisa levar em consideração a magnitude, a importância desses dados quando a gente verifica que as quedas se constituem na 6ª causa de morte nos idosos, né, e que elas são responsáveis por 40%, praticamente metade das internações. Né. Normalmente elas geram, né, tem complicações, geram lesões, não é isso? E é fundamental para a gente conhecer em que condições para que a gente possa entender, porque uma instabilidade postural ela pode ter causas diversas. Qual foi o cenário, quais foram os sinais, os sintomas que antecederam esse evento de queda, não é? O uso de medicação. Então são tantas situações que podem concorrer, não é, e gerar uma instabilidade postural e consequentemente uma queda nesse idoso. Então é muito importante que a gente entenda a causa, o que gerou a queda. Tá ok? Bom, de uma forma geral, a gente pode dizer que quando o indivíduo tem uma instabilidade postural e gera uma queda, normalmente aí 40% a 60% dos eventos de queda geram lesões. E lesões dos mais diversos tipos. A gente pode estar falando aqui de lesões menores, né, como uma escoriação, como uma contusão menor, até eventos maiores, como uma fratura, né, como um hematoma subdural, né? Então assim temos situações desde as mais simples, né, até as situações mais graves por conta dos eventos de queda, tá? Bom, importantíssimo isso aqui, né? Tema caro e importante, sobretudo para nós fisioterapeutas, avaliação da marcha e o risco de queda. Estamos falando de duas coisas, a avaliação da marcha e o risco de queda nos idosos, né, deve ser avaliado em todo idoso. Tá ok? Isso, inclusive, do ponto de vista de uma medida preventiva. Agora começamos a entender porque ouvimos falar tanto em queda dos idosos. E sim, isso é um grande risco. Pela queda em si, os riscos de fraturas e também pelas consequências dessas quedas. Quando uma queda ocorre, devemos investigar os motivos que levaram a esta queda. Quando uma queda ocorre, devemos ficar atentos aos sinais. Podem ser vários os motivos, mas teremos um programa específico para tratar de quedas. Quedas, causas, consequências e prevenção. Eu convidei um amigo para participar de nosso programa e, através de algumas perguntas relacionadas às situações de nosso cotidiano, vamos entender um pouco mais do que acontece em nosso corpo, mas também o que podemos fazer para amenizar as consequências desse processo,
que já sabemos é natural, o processo do envelhecimento. Vou deixar que ele se Olá, apresente. sou o professor Cláudio Bassi, estou chegando nos meus 57 anos, sou profissional de educação física e me intitulo um cara curioso. Sempre gostei muito de estudar. Não fui um excelente aluno quando jovem, tinha dificuldade de aprender, talvez porque eu tenho astigmatismo, com miopia, e acho que isso dificultava um pouco, embora eu usava óculos, né? E desde os 12 eu uso lente de contato. Mas meu pai foi jogador de futebol profissional, hoje ele tem 94 anos, minha mãe professora, e eu nasci no esporte. Desde pequenininho, junto com ele foi técnico de futebol também e funcionário público. Então eu jogava basquete, natação, vôlei, corria, fiz atletismo. E nasci e morei em Tupã por 14 anos, interior de São Paulo. Aí me mudei para Sorocaba, que a família toda do meu pai é de Sorocaba. E aqui continuei praticando esporte. Andava de bicicleta o dia todo, corria, joguei basquete. E com isso, né, meu sonho, a família do meu pai, meu avô foi tropeiro. E meu avô tinha uma chácara, um sítio, que inclusive virou um loteamento e é onde eu moro atualmente. Meu pai mora, minha irmã. Então eu sempre gostei de animal. Desde pequenininho eu estava envolvido com cavalo e eu queria ser veterinário. Mas eu gostava do animal sadio, eu não tinha o dom para cuidar da doença do animal. E com isso fui estudar educação física. Fiz educação física, trabalhei muito tempo com esporte de alto rendimento, basquete feminino, vôlei feminino. Tive o prazer de ser preparador físico da Hortência, Vanira, Vânia, Janete. No vôlei, Ana Moser, Ana Paula, Fernanda Venturini. E tive uma carreira longa como preparador físico de alto rendimento. E quando eu deixei de ser preparador físico de alto rendimento, aí com próximo de 18 anos de carreira, eu comecei a trabalhar individualmente. Eu era sócio de uma clínica de medicina do esporte e comecei a trabalhar também como personal trainer. E aí eu voltei a estudar, mas não pensando no rendimento desportivo, mas pensando na saúde da criança. Foi quando eu fui para a Unicamp, fiz mestrado e doutorado na área da saúde da criança e adolescente na Faculdade de Ciências Médicas do Departamento de Pediatria, com o objetivo de estimular as crianças e jovens a fazer exercício físico e prevenir e tratar a obesidade. E com o passar do tempo, eu fui começar a estudar um pouquinho mais o lado cognitivo, né? A atividade física voltada para o desempenho motor, desempenho cognitivo. Foi quando eu percebi quanto isso era importante no processo de envelhecimento. E comecei também a trabalhar e pesquisar nesse setor, objetivando, né, ver todo o processo de envelhecimento. Então essa curiosidade que me faz estar aqui hoje falando com vocês. Um privilégio ter o professor Cláudio Bassi conosco. Além de saber muito, ele tem um jeito peculiar de compartilhar conhecimento, de uma forma clara, objetiva e de fácil entendimento. Professor Cláudio, imaginemos que eu tenha 45 anos. Quais as principais mudanças do ponto de vista do sistema osteomioarticular posso começar a perceber de agora em diante? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque a gente tem que dizer que não é a partir de uma data ou de um aniversário ou dos 45 anos que a gente vai sentir. O envelhecimento é um processo e ele é reflexo da nossa vida anterior, dos hábitos alimentares, atividade física, sono, de tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer. Então, particularmente nos 45 anos, não dá para a gente dizer o que vai acontecer daqui para frente, porque depende do que você fez, né? Depende da sua história. Mas a partir dos 35, 40, um fato interessante é que a gente diminui a produção de testosterona, que é um hormônio que interfere demais na força, isso para os homens e para as mulheres. Então a gente vai sentir sim falta de força, e por isso eu tenho que fazer exercício físico, principalmente de força, né, que envolva os principais grupos musculares para eu não ter uma perda grande, porque vai ocorrer essa perda. Então esse é o primeiro fator. E eu não vou citar aqui do aparelho locomotor do ponto de vista das articulações, porque depende também de toda a minha história, de lesões esportivas ou de não ter feito exercício físico e eu ter um processo de, por exemplo, enrijecimento das articulações por não ter feito exercícios de mobilidade, não ter feito movimentos que trabalhassem a flexibilidade. Então é muito complexo a gente precisar o que vai acontecer a partir dos 45, porque isso reflete toda a nossa história ao longo do tempo.
Então, quanto mais ativo eu for antes, melhor eu estarei a partir dos 45, mesmo eu tendo essa diminuição de produção de testosterona. Eu posso corrigir isso com alimentação, com sono e continuando a praticar atividade física. Ufa, fiquei feliz. Acabei de completar 47 e estava preocupada. Vou me atentar mais ao sono, alimentação e começar a focar em atividade de força. Falando em força, professor, por que com o passar dos anos fica mais difícil carregar as sacolas do Interessante, supermercado? né? Por que com o passar do tempo eu tenho dificuldade de carregar as sacolas do supermercado? Primeiro, se a gente carrega sempre as sacolas, a gente vai estar exercitando membros superiores, toda a musculatura do tronco que mantém o equilíbrio, inclusive as pernas. É um exercício de musculação carregar a sacola. E cada vez mais a gente percebe que os jovens são menos ativos. Então, a gente deve se manter ativo ao longo do tempo. Inclusive para poder carregar sacolas, para poder sentar e levantar. Agora, ao longo do tempo a gente perde coordenação pelo processo de envelhecimento neural, e isso é agravado quando eu não pratico exercício físico, quando eu não faço os movimentos. Se eu faço frequentemente, eu vou ter uma diminuição da força pelo envelhecimento, como eu citei na pergunta número anterior, né, sobre a testosterona, a gente perde sim a produção de alguns hormônios, entre eles a testosterona, que é responsável por nos manter fortes. Então, agora, isso não quer dizer que se eu não fizer exercício físico eu não vou recuperar, recupero sim. Então, para eu continuar carregando as sacolas, eu devo me exercitar e fazer força. E, se possível, se eu não tiver nenhum comprometimento dos ombros, das mãos, né, alguma doença degenerativa, eu devo fazer sim, carregar uma sacola até um pouquinho mais pesada, para estar estimulando a esse músculo a estar mais revitalizado, tanto do ponto de vista celular, do ponto de vista metabólico, como neurológico. Para o cérebro estar mandando estímulo e eu estar inervando essas células musculares e elas estarem ativas. Então, eu perco movimento, eu perco força pelo envelhecimento, mas eu posso recuperar sim com exercício. Isso é muito importante a gente destacar. Temos que ficar atentos e aproveitar todas as oportunidades. As comodidades que a vida moderna nos oferece podem nos roubar boas oportunidades de realizarmos atividades físicas. Professor, observe que com o passar dos anos, algumas pessoas começam a ter dificuldades para amarrar os próprios sapatos. Por que isso ocorre? Né, os movimentos amplos, eles refletem não só a flexibilidade, que é a capacidade angular dos movimentos, como também a restrição que eu tenho nessas articulações de mobilidade que relaciona tendões, fáscia muscular, ligamentos. E com o envelhecimento, toda essa estrutura ela vai perdendo a sua capacidade porque ela vai enrijecendo. Ao longo da minha existência, da nossa existência, a gente vai perdendo a flexibilidade. Isso acontece a partir do momento que a gente nasce. É claro que no começo da vida a gente tem ainda uma estrutura molinha, né? Ela não é ainda calcificada. Por isso que toda criança deve estimular a flexibilidade e a mobilidade para não perder tanto com o processo de envelhecimento. E a gente vai perdendo essa capacidade de mobilidade. Por exemplo, para baixar o tronco, amarrar os sapatos. E o que eu faço para não perder? Não é de um momento para frente. A gente tem que estar praticando os exercícios de força, flexibilidade e resistência. Força, resistência e flexibilidade vão dar a capacidade para o aparelho locomotor de ter estrutura suficiente para se contrair e relaxar e ter mobilidade. É claro que eu não estou falando aqui de quando eu tenho alguma doença, né? Algum processo degenerativo, algum processo inflamatório em que compromete as articulações ou o sistema neurológico. Estou falando de uma pessoa normal, sadia. Então a gente perde sim essa mobilidade e eu posso reconquistar não só fazendo exercícios de mobilidade, que são os alongamentos, né? Eu tenho sim que fazer também os exercícios de força e resistência, porque se a musculatura está atrofiada, ela fica com mais dificuldade de fazer mobilidade. Agora, se ela tem uma musculatura sadia, com força, com resistência, os movimentos antagônicos, né, por exemplo, flexionar e estender, eles não vão estar tão comprometidos.
Então, para eu estar recuperando essa movimentação, eu preciso me exercitar. E sim, a gente consegue melhorar essa capacidade, essa mobilidade com exercício. Nunca é tarde, a gente sempre pode estar recomeçando. Ouvir sobre o envelhecimento muitas vezes assusta, mas quando as informações já vêm acompanhadas de falas como é possível reverter ou é possível prevenir, já é um grande alento. Vamos a mais uma questão relacionada a um assunto ao qual já me referi hoje. Sempre ouvimos histórias sobre quedas de idosos. Por que ficamos mais propensos a esse tipo de acidente com o passar dos anos? O idoso tem uma propensão a quedas natural, pela dificuldade dos movimentos. Muitas vezes os movimentos corporais não têm mais a amplitude, dificuldade do equilíbrio, dificuldade ou diminuição da força, da resistência muscular, ou seja, todo um complexo que leva à queda. Mas isso é reversível. A gente pode sim estar estimulando a melhoria da mobilidade, o equilíbrio fazendo atividades e exercícios numa perna só, andando na ponta dos pés, sentando e levantando. Muitos alunos meus de personal training que são idosos, que quando a gente começa uma atividade eles estão com essa dificuldade e já tiveram quedas, a gente observa essa diminuição do equilíbrio que tem a ver com o cérebro, é claro, com a degeneração, mas também de uma forma significativa a falta de força e resistência muscular, principalmente do tronco, de abdominais, das musculaturas das costas e das pernas. Então, só da gente fazer exercícios de resistência localizados, membros superiores, membros inferiores, tronco, isso já dá uma melhora muito grande, porque aumenta a concentração de estímulos no cérebro. Também exercícios de mobilidade, isso vai diminuir muito a queda. Então, equilíbrio, exercícios de equilíbrio com exercícios de resistência e força já vai dar uma melhora muito grande. E fazer exercícios até para que estimule a parte cognitiva, falando sobre o lado direito, o lado esquerdo, trocando, alternando exercícios de membro inferior com membro superior. Porque a queda no idoso, a gente tem observado que não é só do ponto de vista de um envelhecimento neurológico, né? É também pela inatividade física. Então a atividade física é essencial. A gente não vai recuperar 100%. Mas eu percebo assim, em inúmeros alunos de personal training que eu tenho, que são idosos, o quanto eles melhoram com simples exercícios de sentar e levantar, de abaixar, de carregar sacolas, exercitar no próprio vaso sanitário, sentar e levantar do vaso sanitário várias vezes, da cadeira. Isso vai propiciar uma melhora do equilíbrio e da resistência e força. E também gera uma melhor atenção. Então, no caso de um tropeço, por exemplo, ele está mais ávido a se recuperar daquele processo de equilíbrio. Então, fica muito mais evidente. Porque a diminuição de toda essa performance motora é natural. Mas a gente não pode, porque é natural, deixar de fazer o exercício físico, o estímulo motor, neurológico, para prevenir isso. Isso também é reversível. Amei essa parte. É claro que depende da vontade de cada um, mas podemos melhorar fazendo exercícios. Vamos à última de hoje. Digo de hoje porque com certeza queremos ouvi-lo novamente em uma outra oportunidade. Muitos idosos relatam que sentar no chão e brincar com os netos se torna cada vez mais difícil. Por que isso, professor? Ao longo da vida, a gente tem uma história, né? A gente constrói uma história. E essa história ela está marcada no nosso cérebro. Ela está marcada nos nossos neurônios. E o neurônio é aquela parte que são as células neurais do nosso cérebro, do nosso encéfalo, que vão levar as informações e que guardam as informações. Então, quanto mais vivência eu tenho ao longo da minha vida, mais memória eu tenho gravada nesses neurônios. E memórias são memórias físicas, né, dos movimentos corporais e as memórias sensoriais do que a gente enxerga, do que a gente sente de paladar, de gosto, né, do nosso olfato, dos 5 sentidos. Localização, de onde a gente visitou. E tudo isso é construído conjuntamente. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai formando memórias. E essas memórias ficam marcadas, ficam gravadas no nosso cérebro. E com o envelhecimento,
principalmente as memórias de curto prazo, que são as informações que a gente recebe agora, no momento, na nossa velhice, a gente vai perdendo. E as memórias de longo prazo, aquelas que a gente viveu, que a gente reviveu, são as mais duradouras. Então a gente tem que construir memórias duradouras ao longo da nossa existência, para que a gente consiga reviver e estar trazendo isso à tona. Por que eu falo isso? Porque o movimento corporal também precisa ser memorizado, ele também precisa ser relembrado. Então, quanto mais movimento a gente faz ao longo da vida, mais capacidade de movimento a gente vai ter na nossa velhice. Embora a gente tenha um processo de envelhecimento, e eu tenho falado aqui sobre hormônios e sobre várias coisas, né? Esse processo degenerativo das articulações, tudo isso faz com que a gente envelheça, a gente perca alguns movimentos básicos, como agachar, levantar, e a gente tem dificuldades, como por exemplo, sentar no chão para brincar, levantar com facilidade. Agora, é natural acontecer isso. Agora, não é natural eu ficar parado sem ir contra essa dificuldade. E o que eu preciso fazer? Exercício, movimento. Então, é natural eu ter um processo de envelhecimento em que eu vou perder o equilíbrio, vou perder força, resistência, isso é natural. Vou perder essa mobilidade articular, isso num processo de envelhecimento natural. Não vou falar aqui, citar aqui em processos degenerativos por doenças, né? Por processos inflamatórios, artrites. Vamos falar num processo natural. O que a gente pode fazer para combater isso? Exercício, movimento corporal, exercícios de resistência, como eu tenho insistido. Movimentos básicos de levantar, sentar, erguer, carregar sacolinha, os movimentos amplos do corpo. Membros inferiores, membros superiores e tronco. Isso vai facilitar o nosso processo. Porque é natural que a gente ter dificuldade. Agora, não é natural e não deve ser o nosso hábito não fazer o movimento. Não é porque está difícil que eu não vou fazer, muito pelo contrário. Agora sim que eu tenho que fazer o movimento para os meus neurônios serem estimulados e eu ter uma memória curta agora, de curto prazo, ela está ativando o meu cérebro, os meus músculos, para resgatar aquela memória de longo prazo de tudo que eu fiz na minha vida. Embora tenha uma dificuldade natural, mas eu tenho que estar perseverando, eu tenho que fazer. Então a dificuldade vem, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. Então a dica aqui, gente, é essa. Vamos nos manter ativos, sempre. Estimulem seus filhos, seus netos, amigos, a nunca pararem de fazer movimento corporal, porque ele é necessário. Nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, nós nos desenvolvemos e estamos aqui vivos. É a única espécie dos homos que está aqui e a gente se desenvolveu a partir do movimento. Nós necessitamos do movimento corporal para preservar a nossa memória, o nosso corpo físico e emocional. Então vamos manter a nossa atividade física sempre, para a gente, enquanto a gente está aqui nesse plano, a gente ter uma vida plena, física, mental e espiritual. Um grande abraço a todos. Agradecemos imensamente a participação do professor Dr. Cláudio Bassi. Agradecemos por ter disponibilizado o seu tempo e compartilhado o seu conhecimento conosco. Momentos preciosos de aprendizado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus realize os seus sonhos e que cada dia você possa estar fazendo mais e mais a diferença na vida do próximo. Fica aqui a nossa gratidão. Só porque caiu não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia não para de brilhar, você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é
precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo, não deixa o seu passado apagar seu futuro. Só porque caí não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu seu valor. Mas se a joia ela não para de brilhar, você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo, deixe o seu passado. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante, você pra Deus é tudo, deixe o seu passado. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo, não deixe o seu passado apagar seu futuro. Seu futuro. O que seria da nossa vida sem os amigos? O programa hoje está repleto dos amigos. Primeiro, ouvimos o professor Cláudio Bassi. Agora vamos ter o privilégio de ouvir a professora doutora Márcia Albergaria. Gente, preste atenção nas informações e também nas dicas. De antemão, já agradeço a disponibilidade de tempo e o compartilhar do seu conhecimento. Após, já temos mais um depoimento sobre... Meu nome é Márcia Albergaria, sou professora de Educação Física, graduada pela Universidade Gama Filho, nos áureos de 1980. Sou mestra e livre docente em Pedagogia e Psicofisiologia da Aprendizagem Motora. Queria falar rapidinho sobre algumas variáveis físicas que se alteram com o processo de envelhecimento. Algumas básicas vocês conhecem do dia a dia, a gente percebe, né? Antes de eu continuar, deixa eu dizer uma coisinha. Eu tenho 64 anos, então já estou nesse processo, que é o famoso processo, a senescência ou envelhecimento, né? E algumas características a gente vê de cara. O cabelo vai ficando mais esbranquiçado, a pele vai ficando quebradiça, aparecem as rugas, ou todo o nosso processo de envelhecimento facial com ele, que vem em conjunto com esse dia a dia dos anos que passam. Então, por que o cabelo vai ficando mais branco? Primeiro, que a gente tem que pensar que ele fica
mais branco, numa linguagem bem comum, dependendo da nossa origem. Então, algumas etnias, por exemplo, as raças negras e as raças amarelas demoram mais tempo para ficar com cabelo branco. Então, dependendo da sua origem, da sua característica genética, você vai ficar com o cabelo mais branco antes ou depois. Mas ele vai ficar branco. A perda da pigmentação. Além disso, além do cabelo e da pele, todos os nossos tecidos vão ficando menos elásticos, a gente vai perdendo elastina, tá? É uma substância que permite que as estruturas do corpo fiquem mais maleáveis. Então a nossa pele ela fica mais fragmentada, ela fica quebradiça, ela vai perdendo essa camada plástica, digamos assim, mais maleável, né? E isso vai a longo prazo. É óbvio que dependendo do tipo de vida que cada um de nós leva, esse processo é acelerado ou não. Então, a exposição ao sol, aquele grupo de pessoas que trabalha sujeita a mais exposição ao vento, as intempéries climáticas, elas vão piorando e vão agredindo mais a superfície cutânea. Então, além do nosso cabelo, a nossa pele, que são assim flagrantes do nosso processo de envelhecimento, digamos assim, normal, a gente tem as estruturas, a nossa capacidade de deslocamento, a nossa capacidade de se mexer. Então, o homem nasceu para se movimentar. A espécie humana, ela é dotada de estruturas que a permitem se deslocar para se alimentar, para viver, para se defender. E essas estruturas, elas não se perdem com o tempo. O que a gente perde é a função resultante do processo. Então, há alguns bons anos atrás, uma das primeiras coisas que eu aprendi na fisiologia foi que a função faz o órgão. Então, qualquer órgão, qualquer estrutura do corpo, ela precisa estar atuante e com a sua função definida e trabalhada. Então, o músculo está ali para encurtar e alongar, para ter mobilidade. Conforme a gente não vai usando a estrutura, esse órgão vai perdendo sua capacidade, ou seja, eu perco a massa muscular. Eu vou perdendo em cada estrutura do corpo, das articulações, aos músculos, aos ossos, as minhas vísceras, não que elas parem de funcionar, mas elas não vão funcionar tão bem. Então, algumas precisam trabalhar com menor intensidade, mas trabalhar. Vamos ao básico, a gente tem que andar, sentar, ficar deitado. E esses movimentos, por menor que sejam, até ficar deitado ou sentar, eles exigem uma contração e relaxamento muscular das estruturas que estão no entorno daquela articulação. Então, dependendo do que eu estou fazendo, eu não posso parar de fazê-lo. Por quê? Porque a estrutura que não é exigida é como se ela dissesse assim, bom, ninguém precisa de mim, eu vou embora. E vai colocar o chapéu, ou o boné, ou o que seja, e não vai mais ficar ali. É o que a gente brinca com as estruturas musculares. Os filamentos e as fibras vão ficando mais rígidos, menos maleáveis também. E isso é um bom problema para o nosso dia a dia. As fibras musculares, elas precisam, como toda parte do nosso corpo, precisa do estresse diário, ou seja, da atividade. Ela precisa ser exigida. Eu preciso me movimentar para que ela não sofra o que a gente chama de apoptose, para que essa fibra não perca sua função. Lembra? A função faz o órgão. Então, coisas básicas. Vamos lá no que eu falei no início, da parte física. O ser humano ele vai perdendo 1 centímetro a cada década, a partir dos 33, 35 anos. Então, a gente vai ficando mais baixinho. Mas essa diminuição na estatura, ela também é sentida quando a gente vai tendo algumas comorbidades que vão acontecendo, via de regra, paralela ao envelhecimento. Então, alguns tipos de artrose, artrite, limitações de mobilidade que, por mecanismos de algias, de dor,
vão dificultando o dia a dia das pessoas. Então, nossas atividades de vida diária, colocar um recipiente com alimento numa prateleira mais alta, ou seja, fazer extensão total, elevar todos os braços, flexionar os joelhos, ou seja, agachar para pegar um neto, para pegar uma pessoa, ficar algum tempo agachado, isso é mais difícil. Principalmente quando a gente tem dor nas articulações proveniente de algumas comorbidades ou do nosso tratamento ruim que a gente deu nas articulações e vão comprometendo os movimentos. Ao invés de ficar parado, a gente deveria fazer alguma coisa, continuar fazendo atividade, ou seja, fazer um trabalho para que esse trabalho evitasse o comprometimento geral. E aí eu vou perdendo massa magra, vou diminuindo um pouco as deposições, os depósitos de cálcio, eu vou perdendo algumas estruturas que vão comprometendo mais ainda meu dia a dia. Como assim? Bom, os nossos passos, por perda de massa magra, vão ficando mais curtos, com mais contato no chão. Então, se a gente observar, a gente vai gastar mais uma parte da nossa sola do sapato, porque a gente arrasta mais o pé. A gente arrasta mais o pé. E para não cair, porque também a gente compromete um pouco as estruturas do sistema nervoso central. Então, a nossa visão fica menos eficaz. A nossa audição fica menos eficiente também. Então, por uma questão de segurança, o homem faz o quê? A gente vai fletindo o joelho. Então, a gente anda sem ter extensão total de joelho. A gente anda mais curvo, projetando o ombro à frente, com uma pequena flexão do joelho e arrastando mais o pé no chão. Ou seja, a gente faz, via de regra, um trabalho de isometria de membro inferior. Há um desgaste maior, inclusive metabólico, mas não chega a ser muito alto, porque a maioria de nós, e eu me coloco como um dos idosos, como eu falei, a gente não cultivou o hábito pela prática de atividade física. Então, a maioria dos idosos, principalmente no Brasil, é sedentário. Então, eu já tenho um problema sem ter outras comorbidades, que é a perda de massa magra, sem fazer atividade física. Com essa perda de 25%, 30% de força que vem paralelo à perda da massa magra, eu vou comprometendo os meus movimentos. Se eu estou comprometendo o movimento, é mais difícil correr, nadar, pedalar, qualquer das atividades que eu faça. A minha caminhada, via de regra, ela também é uma deambulação, uma caminhada mais oscilante. Às vezes a gente vê na rua alguns idosos mais sedentários, com mais de 80 anos, que, por exemplo, não andam em linha reta, ele anda meio que oscilando, que é perda da capacidade auditivo-visual e o equilíbrio. Então, algumas estruturas do sistema nervoso central, por exemplo, as estruturas, aqueles ossinhos do tímpano, todas aquelas estruturas que vão dar a nossa noção de equilíbrio, vão perdendo eficiência. Então, não é nenhum problema sério, é um problema do processo de envelhecimento. Então, o que eu queria passar para vocês a gente tem que fazer isso, a gente tem que trabalhar. Trabalhar o quê? Se eu não consigo, eu não vou levantar um pote com alimentos numa altura muito grande, mas eu vou levantar numa pequena altura. Eu tenho que tomar cuidado de subir e descer a escada, mas eu vou subir e descer a escada, sabendo que eu tenho uma perda de equilíbrio e uma perda de massa magra. As duas coisas comprometem o meu dia a dia. Minha atividade de vida diária, as nossas tarefas. E essas tarefas, elas não devem ser e não deveriam ser abandonadas. Levando em consideração do que eu falei do sistema nervoso central, não só as neuromotoras, as habilidades do dia a dia, mas também a parte relacionada à minha capacidade de memória, de audição e visão. É extremamente importante que a gente se force a estudar isso, entre aspas, né? E trabalhar manualmente. Então, escrever, digitar, fazer palavras cruzadas, algumas coisas de raciocínio lógico são imprescindíveis para que a gente se mantenha ativo. Para aqueles que já não estão mais trabalhando, que já se aposentaram, a manutenção do seu raciocínio, por assim dizer, sua capacidade de discernimento crítico deve ser exigida. A gente deveria fazer isso. Eu me coloco aqui, eu me forço muito a fazer tudo isso.
tanto que vim com muito prazer falar com os senhores. Um abraço. Qualquer dúvida é só falar com a Janaína. Obrigado. Boa tarde a todos. Aqui é o professor Douglas Santana, tenho 40 anos. O que é o envelhecer? Bom, na minha opinião, o envelhecer é obrigatório, é inevitável. Agora, ficar velho é opcional. O ficar velho está na cabeça de cada um. Nós podemos ver no Minobol, por exemplo, atletas de 80 anos, 70 anos, 75 anos, que têm mais disposição do que pessoas de 40 anos, 45 anos. Então, o ficar velho está na cabeça de cada um. Grande abraço a Ouvi um todos. depoimento de um jovem de 40 anos. E seguindo essa série de depoimentos sobre envelhecer, vou compartilhar com vocês mais 2. Ambos de senhores com mais de 70 anos. Luiz Alberto Hanser nos diz o seguinte: envelhecer é, antes de tudo, saber aproveitar o que plantamos durante a vida toda. Não ter mais compromissos diários, enfim, fazer coisas que sempre quis fazer e não tive oportunidade dentro da nossa realidade. Fazer esporte para a terceira idade, conhecendo pessoas novas e na mesma faixa etária. Curtir filhos e netos dentro dos limites para não ficar com compromisso com eles. Viajar dentro do possível. Fazer uma atividade física que goste. Procure. Cuidar da saúde, comer comidas saudáveis e viver o dia a dia sem pensar em doenças e coisas negativas. O amanhã é uma incógnita. Passado já foi. Então, vive intensamente o dia de hoje. Pensamento positivo. Deixar de ver noticiários que 90% são carga negativa. Procurar, se possível, um hobby para se distrair. Tem um ditado que diz: o homem fica velho quando para de sonhar. Este é meu pensamento sobre envelhecer com qualidade. Para que vocês saibam quem é Luiz Alberto Hanser, o nosso conhecido e famoso Magiros. Já jogou basquete pela seleção Master, atualmente praticante do vôlei adaptado para a melhor idade, inúmeras vezes campeão do estado na categoria 60 e já 3 vezes campeão estadual na categoria acima de 70 anos. Além disso, Magiros ama pedalar e já fez até uma trilha no sul com mais de 200 quilômetros. Atividade física mantendo o nosso gigante na ativa. Outro depoimento, Sérgio Passarelli, hoje com 71 anos. Está esperando, inclusive, para estrear na categoria 70 nessa equipe campeã da cidade de Águas de São Pedro. Infelizmente, a pandemia adiou o sonho. Mas o que significa envelhecer para o Sérgio? Envelhecer significa existir. Envelhecer significa oportunidade de vida satisfeita ou não. Você decidiu. Envelhecer significa acertos e erros na vida, que tenham sido mais acertos e muito aprendizado. Envelhecer significa deixar legado, que seja o bom legado. Envelhecer significa deixar raízes para a continuidade. Envelhecer significa olhar no espelho e ver a beleza do espírito que você forjou na vida e agradecer aos seus pais, a sua origem. Bem-aventurados os que nasceram, viveram, amaram, envelheceram e deixam boas sementes na terra. O tempo é universal, é contínuo. Deu para perceber que o Sérgio gosta de escrever, está sempre mantendo a cabeça ativa e, além do voleibol adaptado para a melhor idade, pratica também o kimball, um esporte tipicamente piracicabano que exige muita habilidade e destreza. Assim, os jovens acima de 70 anos estão se mantendo ativos. Nos próximos programas, eu trago novos depoimentos para compartilhar com vocês. Vamos encerrando o nosso programa de hoje. Conversa com a terceira idade da sua rádio web Minha Esperança. Todas as segundas e sexta estamos no ar. Segunda-feira, o nosso programa inédito e na sexta, a reprise, sempre às 16 horas no horário de Brasília. Entre no site da rádio, veja a nossa programação.